Olá, como vai? Eu sou Bernardo e vou ser o seu professor de filosofia. A nossa aula de hoje vai falar sobre ética, um tema muito discutido. O bate-boca, a conversa das pessoas nas ruas, nos bares, sempre existe essa palavra, essa expressão. Isso não foi ético, isso não foi correto, você faltou com ética. E eu preciso aqui fazer algumas distinções para esclarecer para vocês o que é ética do ponto de vista filosófico. Por favor, vamos acompanhar aqui esse slide. No slide eu coloco algumas coisas importantes. Eu vou ler para vocês todos os trechos que tem aqui no slide. Primeiro, ética, uma definição e uma distinção. Moral é o conjunto de afirmações e determinações de uma sociedade acerca dos modos corretos de agir e ser. A moral é quem determina o que é certo ou errado, o que é bem e o que é o mal. A ética é a reflexão racional sobre as determinações morais. Consiste no ato de ser crítico e se questionar sobre o que é correto ou não fazer. Então vamos lá, pessoal, vamos refletir sobre essas coisas que eu coloquei aqui no slide. Vejam bem, primeiro, as pessoas usam erroneamente o termo ética quando falam assim, ética associando a mau comportamento, a maus modos, a maus costumes, como se fosse quase uma falta de educação. Vejam, isso não é o que a gente pode chamar de ética. Não, ao menos do ponto de vista filosófico. Do ponto de vista filosófico, ética é uma reflexão racional sobre aquilo que é certo ou o que é errado. A ética é uma parte da filosofia, assim como tem outras partes, como, por exemplo, a lógica, assim como tem, por exemplo, a ontologia, que é o estudo sobre o ser, assim como tem a estética, que é o estudo sobre a beleza, sobre as artes. A ética é a parte da filosofia que aplica o pensamento racional para discutir os critérios daquilo que define o que é certo e o que é errado. Espero que isso tenha ficado claro para você, essa primeira distinção. Só que outra distinção muito importante que precisamos fazer, que precisa ser feita, é entre ética e moral. Será que você já ouviu de maneira alternada essas palavras? Por exemplo, alguém dizer, fulano não agiu de maneira moral, ou fulano é imoral, querendo dizer que ele agiu de maneira ética, e trocar os termos. Vamos esclarecer isso agora. A moral, ela é um conjunto de regras, ela é um conjunto de leis. Cada sociedade tem sua moral pré-estabelecida. A ética não. A ética não tem um conjunto de regras pré-determinado nem pré-estabelecido. A moral, ela é impositiva. A moral geralmente está ligada à tradição ou a uma autoridade religiosa. Não se discute moral. Regras morais, princípios morais, ou se segue ou não. Se você segue o princípio moral, você é uma pessoa bem aceita pela sociedade. Se você não segue, então você é taxado de imoral. A ética, ela é uma reflexão, ela questiona os princípios morais. Vamos dar um exemplo? O princípio moral que diz que virgindade é uma coisa importante para as mulheres. Esse é um princípio que, no contexto moral, você não pode discutir se está certo ou errado, se é válido ou não, por que existe essa ideia, por que existe para mulheres e não existe para homens. Se você é mulher e você não se valoriza, entre aspas, segundo o princípio moral, você passa a ser taxada automaticamente de imoral. Então, o que é agir de forma ética? É agir de tal maneira que a sua ação seja fruto de uma reflexão racional. Quando você se questiona sobre os princípios morais, quando você pergunta por que é certo desse jeito e não do outro jeito, quem foi que disse que isso era bom? E por que é bom? Aliás, o que é o bom? O que é o mal? Essas são perguntas tipicamente éticas. Já a moral não admite esse tipo de questionamento, porque ela é impositiva. O modo como a moral tem a ver com sua origem. Por isso eu gostaria que vocês dessem uma olhada mais uma vez para o nosso slide, para que possamos entender um pouco sobre a origem da moral. Bem,
eu vou ler primeiro para vocês a estrutura aqui do slide. O texto do slide diz assim: a origem da moral. A origem da moral está ligada ao pensamento religioso. Por ter uma origem pretensamente divina, a moral é teoricamente indiscutível. A origem da moral, segundo Freud e Lévi-Strauss. Vamos comentar agora esses princípios? Vê bem, todo princípio moral que uma determinada sociedade defende como seu tem sua origem ligada a um momento, a um fundamento religioso. Não importa de qual sociedade estejamos falando. Pode ser a sociedade árabe islâmica, pode ser a sociedade ocidental judaico-cristã como é a nossa. Se você for pegar as camadas que deram origem aos preceitos morais, são camadas que no fundo, estarão ligadas ao divino, ao sagrado. Então, se é o Deus ou se são os deuses que determinam, não é discutível. Qual é o princípio da moral? Quem somos nós, meros humanos, para discutir com a autoridade divina? Então, eu vou dar o exemplo aqui clássico que todos da nossa sociedade entendem de maneira fácil, que é o princípio dos 10 mandamentos da moralidade bíblica. O que é que diz a narrativa bíblica? Que os 10 mandamentos foram um presente dado por Deus. Aliás, o texto bíblico chega a dizer que ele foi escrito diretamente por Deus nas tábuas da lei. Vejam o peso do sagrado, o peso do divino, o peso da tradição, como uma forma de impor-se sobre as pessoas. Entretanto, a gente pode buscar uma outra forma de analisar a moral. Veja, eu estou saindo do âmbito da moralidade e estou agora usando 2 pensadores muito importantes para tentar descobrir, para tentar entender, para tentar conversar conosco sobre qual é a origem da moral. Né? Claro que eu não estou negando aqui que existam muitas pessoas que atribuem a origem da moralidade a uma origem divina. E não é tarefa da filosofia entrar nesses passos. Esse é outro âmbito, é o âmbito da fé, é o âmbito da teologia. Mas se você quer raciocinar filosoficamente, se você quer buscar argumentos filosóficos, você precisa colocar entre parênteses essa perspectiva e pensar, raciocinar de forma lógica. Então, Sigmund Freud, que é o pai da psicanálise, um pensador austríaco de língua alemã, ele, para mim, é um gênio, um dos grandes gênios que a humanidade teve, né? Ele analisou não só o aspecto da saúde mental, como fez contribuições importantíssimas para compreender a cultura e a sociedade. Freud dizia que a moralidade, o início da moralidade está ligada ao início da proibição. Tanto que tem um livro dele, muito interessante, chamado Totem e Tabu. Totem é um símbolo religioso dos povos mais antigos, mais tradicionais. Tabu é a palavra que significa coisa proibida, coisa que é interdita, lugar para onde não se pode ir, algo que não se pode fazer. Então, o que é que Freud dizia? Que o que separa as pessoas que viviam na tradição, na época, entre aspas, primitiva, de um modo selvagem da cultura e da civilização, foi o início da lei, da proibição. E essa proibição, segundo ele, e a ideia dele também é confirmada por Lévi-Strauss, essa proibição, a primeira proibição que fundou a moralidade, foi a proibição do incesto. Foi a proibição de ter acesso sexual a qualquer mulher do grupo, do clã ou da tribo. Então, é assim, com a proibição do acesso às mulheres, que surge a moralidade. O primeiro não. O primeiro não deu origem à primeira regra e a partir dessas regras e proibições se estabeleceu o princípio da moralidade. Então, dando continuidade, eu quero mais uma vez que vocês deem uma olhada aqui nesse outro slide para que nós possamos entendê-lo melhor. O slide diz assim: o que são valores no contexto da reflexão ética? Valor é tudo aquilo que deve ser objeto de preferência ou escolha. São ideias, princípios e coisas que nos afetam. Na relação ética, os valores funcionam como critérios que guiam nossas ações. Para os pensadores idealistas,
os valores são universais e absolutos. Para as demais correntes, os valores são historicamente construídos. Vamos prestar um pouco de atenção nisso aqui, pessoal. Veja, quando você vai decidir algo do ponto de vista moral, você não precisa fazer escolhas. Aliás, não existe nem a escolha. É impositivo. Ou você faz, ou é automaticamente taxado de imoral. Já a reflexão ética, ela vai além. Ela diz assim, ó, por que você deve seguir isso? Quais são os critérios que vão te guiar na escolha das ações? É aí que entram os valores. O que são valores? Valores são coisas às quais nós investimos afeto, às quais nós investimos o peso da nossa escolha. São coisas que nós damos ênfase. Quando nós vamos tomar uma decisão ética, o que está em jogo ali, as lentes que nós vamos usar para saber se aquela ação é correta ou não, são os valores. Um exemplo é a eutanásia. Na hora de decidir se eu tenho acesso a tirar a minha própria vida num momento de profundo sofrimento, em que não há mais perspectiva de cura, os valores é que vão pesar. Para onde vai o meu valor principal? Para aquilo que eu aprendi de que a vida é algo que só pode ser tirada por Deus? Ou para aquilo que eu aprendi que a vida só vale a pena ser vivida se eu estiver vivendo plenamente? Então, os valores são os pesos da balança, são os critérios que nós usamos para guiar nossos atos éticos durante as nossas vidas. Esses valores, será que eles são eternos? Será que eles nunca mudaram? De onde eles vêm? Será que eles vêm de uma fonte eterna e infinita? Ou será que eles são criados pelas pessoas num contexto histórico? É isso que nós vamos ver agora, acompanhar nesse nosso próximo slide. Eu trago aqui nesse slide, eu quero que vocês observem bem, olhem bem para ele, eu trago uma imagem que é uma ilustração de uma narrativa criada pelo filósofo grego Platão, que é muito comum e muito conhecida dos estudantes de filosofia e dos professores de filosofia. É a imagem do mito da caverna. Platão acreditava que esse nosso mundo, o mundo sensível, o mundo dos sentidos, era apenas uma cópia imperfeita de um outro mundo, de uma realidade imaterial e totalmente suprema e imperfeita. Essa realidade, ela era o lugar onde estava a fonte do bem, o bem que iluminava todas as nossas ações. Então Platão dizia isso, a ética deveria ser guiada pela ideia do bem supremo. As pessoas deveriam, através da dialética, ascender até o conhecimento do bem e, a partir daí, guiar corretamente suas ações. Vamos pensar só um pouquinho sobre isso aqui agora. Veja, o que é que Platão está querendo dizer? Vamos fazer a pergunta. Como é que eu vou agir de forma ética? O que é que eu preciso fazer para ser ético? Platão dizia, é simples. Procure ascender sua mente até o bem supremo. Porque ele acreditava que existia no mundo perfeito, no mundo das ideias, o bem, o sumo bem. Se você, através do raciocínio, através da metafísica, se você consegue se aproximar dessa ideia de bem, você vai conseguir fazer aquilo que é certo. Veja, Platão não admitia vacilações. Se você percorre o caminho correto, suas ações vão ser corretas. Vamos ver aqui que tem outros filósofos que pensam o contrário. Convido você de novo a prestar atenção nesse nosso slide. O slide fala sobre a ética kantiana. Vou ler aqui os trechos do slide. Diz assim, fundamenta-se no princípio da autonomia. Tem a racionalidade como guia principal, mas reconhece as contradições. Baseia-se no imperativo categórico. A máxima principal que serve de parâmetro é: age de tal forma que a tua ação possa servir de princípio universal. Olha para cá, vê. Kant, ele é um filósofo do século XVIII. Então ele pegou uma posição que ficou como se fosse uma síntese de tradições filosóficas muito importantes, como o racionalismo e o empirismo. E Kant, diferente de Platão, você já percebeu aí, ele diz que é possível existir contradições na escolha humana, porque ele acreditava que sim, a ética, o princípio da ética reside no fato de que nós podemos escolher qual caminho seguir. Mas a pergunta seria,
qual caminho eu devo seguir? O caminho do bem ou o caminho do mal? Mas como definir o que é o bem e o que é o mal? Kant falava de maneira clara que quem ia definir isso era a racionalidade, era a razão. Só que ele dizia que essa decisão não era automática. As pessoas entravam em contradição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa que é diabético, ela sabe que não deve comer nada com muito açúcar ou com açúcar. Racionalmente, ela sabe o que vai acontecer com ela. Ela sabe que tem estudos médicos, ela sabe que tem várias e várias informações seguras que falam sobre isso. Mas mesmo assim ela vai e assalta a geladeira à noite. Não é verdade? Esse é o exemplo que Kant coloca. A racionalidade impõe uma coisa, ela é imperativa, ela coloca um dever, eu não devo fazer isso, eu sei que aquilo é errado, mas existem vacilações. Eu acabo fazendo mesmo sabendo que é certo. Perdão, mesmo fazendo que é errado. Então, para encerrar a nossa discussão de hoje, eu vou trazer uma outra perspectiva sobre a ética. Perspectiva diferente de todos. E que é muito pop. Né? Eu acho que esse filósofo virou um filósofo pop, quer dizer, um filósofo popstar. Muito querido de jovens e adolescentes, principalmente aqueles que estão mais rebeldes. Vamos falar agora sobre Nietzsche e a abordagem dele acerca da ética, que eu acho uma abordagem interessantíssima. Vamos ver aqui o nosso slide. O título do slide é A Genealogia da Moral. Primeiro ponto, o que é que Nietzsche faz? Ele promove uma retomada histórica da constituição dos valores. Segundo ponto, critica a moral ocidental e cristã. Terceiro ponto, propõe a transvaloração dos valores. Quarto ponto, apresenta a ideia do eterno retorno como princípio teórico. Quinto ponto, sugere o surgimento do Übermensch, ou seja, do homem além do homem. Vamos rapidinho ver aqui esses pontos. Veja, o que é que Nietzsche diz? Estão lembrados daquela pergunta que eu fiz? Será que os valores eles são eternos, vindos de uma fonte absoluta, suprema e divina? Ou quem dizia isso era Platão. E o que era que Kant dizia? Que as nossas decisões elas vinham de uma fonte racional, que também não mudava, porque a racionalidade ela não muda. Né? Qual é o princípio da racionalidade? É o princípio da matemática, da lógica. E a matemática e a lógica é a mesma. Aqui, na China, no Japão, uma operação matemática era teoricamente a mesma na antiguidade e hoje. Só que Nietzsche dizia não. Os valores, a ética, ela tem sua origem, ela tem sua história. Por isso que eu coloquei como título do slide a expressão genealogia. Fazer a genealogia é fazer o quê? É fazer a história de algo. Nietzsche diz que os nossos princípios morais, eles têm uma história. Ele diz que eles são humanos, não são divinos. São muito humanos. Tem até um livro dele bem interessante chamado Humano, Demasiadamente Humano. Para ele, nossas regras, nossos comportamentos sugeridos pela moral foram feitos pelos seres humanos. Eu vou dar um exemplo. Alguns princípios morais de algumas sociedades colocam como pecado a homossexualidade. E algumas pessoas usam como fundamento dessa proibição vontades divinas, preceitos sagrados, ou então a racionalidade, é a verdade. Ou vocês nunca ouviram ninguém dizer que a homossexualidade é errado porque não há reprodução? E usa fundamentos até médicos para dizer isso. Só que Nietzsche diz que isso não tem nada a ver. A proibição sobre a homossexualidade não tem nada a ver com razão, nem tem nada a ver com a vontade divina. Tem a ver com a vontade das pessoas de criar essas proibições, de limitar os outros, de separar os outros, de segregar os outros e de se sentir superior aos outros. Nesse ponto de vista, a ideia de Nietzsche é bem interessante. E é por isso que ele fala de transvalorar todos os valores. E ele fala o seguinte, como é então que nós deveríamos viver? E essa, para mim, é uma ideia muito interessante dele. Ele diz que não existe um princípio ético absoluto, mas ele dá uma sugestão. Ele fala assim, imagine que alguém sopra ao seu ouvido a seguinte proposta, de você viver a mesma vida que você viveu agora, eternamente, infinitas vezes, sempre repetidas igualmente, do mesmo jeito e da mesma forma, até o mínimo segundo. Nietzsche pergunta, você seria capaz de escolher isso, de dizer sim? De dizer, eu quero viver essa vida de novo, num eterno retorno, sempre a mesma, sempre a mesma?
Nietzsche dizia, viva de tal maneira que você possa dizer sim para a sua vida, que você possa desejar vivê-la de novo. Quem seria capaz de fazer isso? Segundo ele, o ser humano como está hoje, não. Apenas um ser humano novo, que ele chama de Übermensch, que as pessoas traduzem de maneira meio que errada por super-homem, mas que para Nietzsche era o homem para além do homem. Uma ideia interessante para a gente pensar, para a gente refletir e questionar. Porque filosofia tem muito a ver com isso. Não aceitar nada de maneira direta. Questione, pense. Por hoje eu fico aqui. Até a nossa próxima aula.